Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós daremos início a mais uma série de vídeos por aqui. E nesta série nós aprenderemos de uma maneira um pouco mais aprofundada a língua portuguesa, nosso próprio idioma. Hoje em dia muito se fala sobre a importância de aprender novos idiomas, idiomas estrangeiros, mas é importante que relembremos sempre que se é importante aprender idiomas estrangeiros, quanto mais nosso próprio idioma, o idioma da pátria na qual nós vivemos, né? E a esta série de vídeos eu nomeei de português elementar e prático. Elementar porque nós iremos nos voltar às bases do português, às bases da língua portuguesa. E prático porque este curso terá como fim último, fim princípio, não outra coisa senão a boa utilização da língua portuguesa. Tá? Além das aulas em vídeo, eu também deixarei na descrição um material em PDF para que vocês revisem aquilo que nós comentamos em aula e utilizem para fixação, tá bom? Então, vamos lá. Nesta primeira aula, nós não iremos debater propriamente o caráter normativo da gramática, mas nós iremos fazer uma introdução a tudo isso, né? A toda a questão das regras gramaticais, né? Pois bem, disse Chesterton certa vez que chegará um dia em que nós teremos de provar ao mundo que a grama é verde. E não é com outro espírito, senão com este mesmo, que nós buscamos responder ao tema desta aula, que é para que a gramática, né? Para que serve a gramática. Para muitos escritores, literatos, professores mesmo, linguistas ou pessoas em geral, a linguagem deve seguir seu curso natural e sua deriva. Por isso, a gramática teria pouca ou nenhuma utilidade, né? Há pelo menos duas respostas para essa situação, né? Há várias, na verdade, mas preferi elencar somente duas aqui em prol da brevidade do tempo. Primeiro, sem a gramática, a linguagem perde completamente a sua fundamentação, caindo no esquecimento, como aconteceu com muitas línguas ágrafas, aquelas que não têm escrita, não têm normatização. Muitas das quais sequer nós temos conhecimento ou notícia, né? Porque não houve registro delas, né? Ou ainda como aconteceu com o latim, o grego e alguns outros idiomas antigos que, apesar de terem uma fundamentação muito sólida na gramática, na escrita, deixaram de ser ensinados a parte gramatical, a parte normativa desses idiomas, e aí a população passou a deixar de compreendê-los adequadamente, e sem o ensino da gramática, o idioma se perde, né? Mais ou menos o que aconteceu com o latim e com o grego. É claro, há muitas razões históricas, né? Mas uma delas foi justamente a falta de ensino gramatical, né? Por exemplo, com a queda do Império Romano, o idioma latino, que era o idioma principal do mundo, deixou de ser ensinado pouco a pouco nas escolas, né? Nas escolas da região do Império Romano antigo. Então, com essa deixada de ensino do latim, da gramática do latim, também o latim foi se perdendo para o povo, né? Semelhantemente aconteceu com o grego também, dentre muitas outras razões históricas, né? Mas é claro, por conta da escrita nós temos muitos registros do latim, do grego e conseguimos reconhecer a sua grandíssima importância para a vida intelectual de sempre, né? Tanto de antigamente quanto hoje, são idiomas fundamentais ao nosso desenvolvimento intelectual, né? Outra resposta que nós poderíamos dar a essa situação, a esse entendimento que muitas pessoas têm de que a gramática não serve para nada, é que sem a gramática a linguagem entraria em deriva tamanha que nem mesmo tal acusação contra ela seria possível de ser feita, uma vez que os termos mudariam constantemente e ninguém conseguiria entender um ao outro, né?
Portanto, é parte fundamental de todo e qualquer idioma ter regras. Mas poder-se ainda retrucar, mas as línguas estão em constantes mudanças. É de fato, mas as mudanças podem ser pelo menos de dois tipos. Ou elas acontecem para o bem, nós podemos chamar mudanças de progressão, ou elas acontecem para o mal, que são as mudanças que podemos chamar de corrupção. Portanto, nem toda mudança nos idiomas é boa de fato. As mudanças são boas quando elas desenvolvem o idioma, criando novos termos que antes não existiam. Por exemplo, quando nós imaginamos o grego antigo, o grego clássico, utilizado por Platão, Aristóteles, nós percebemos que há um grego antes deles e outro grego melhor após eles, porque com o desenvolvimento da filosofia, foi-se necessário a criação de novos conceitos para significar aquela realidade sobre a qual eles falavam, né? Isso aconteceu com vários outros idiomas também, né? É quando nós tratamos dos grandes clássicos, tanto da filosofia, da teologia, da literatura também, né? Por exemplo, em se tratando de português, Luís de Camões fez muito isso através de sua obra, desenvolveu grandissimamente o português, muito bem fundamentado no latim, né? Se nós pensarmos nos outros idiomas, há também casos semelhantes, né, como no inglês, a Shakespeare principalmente, né, que desenvolveu muito o idioma inglês. No caso de espanhol, há Cervantes, há vários poetas também. No caso do latim, há grandes retóricos como Cícero, mas há grandes literatos também como Virgílio, né? E para cada idioma nós temos grandes desenvolvedores, né? Tanto do lado da filosofia, como do lado da literatura, ou mesmo da teologia, né? Como foi o caso do alemão, que foi muito bem desenvolvido e muito bem fundamentado também por Lutero na tradução da Bíblia ao alemão, né? Pois bem, o ensino gramatical no Brasil atualmente é extremamente rudimentar e carente, infelizmente, né? E o pouco de gramática que se aprende nas escolas, em geral, não consiste em outra coisa senão em decorar regras e conceitos sem nenhum sentido, sem nenhuma conexão. Mas nós podemos pensar como nós chegamos a essa situação tão deplorável, como nós chegamos a essa gramática que é aprendida somente através do decorar, né? Há muitas razões para isso, né? Eu elenquei aqui algumas. Primeiro, há certo populismo que busca desvincular a gramática dos grandes autores, né, de filosofia, de teologia, de direito, de literatura, buscando vinculá-la aos falários do povo. Portanto, há certo populismo no Brasil, também em outros países que falam português, Portugal e vários outros da África também. Muitos desses países têm sofrido com esse populismo, essa busca que muitos professores, muitos escritores têm tentado executar, né, buscando vincular a gramática não aos grandes escritores, não ao padrão que já há na tradição, mas buscando vinculá-la aos falários do povo. Então, buscando, digamos, normatizar a gramática de acordo com o que as pessoas falam. Mas perceba, no Brasil somente nós temos um território vastíssimo e para cada região nós temos maneiras diferentes de falar, ainda que estejamos utilizando o mesmo idioma, mas nós temos uma variação muito grande. Então, como que nós poderemos normatizar a gramática? Como que nós podemos vinculá-la aos falares do povo, cada região fala de uma maneira diferente? Então, isso contribui somente para a ramificação da gramática, para a sua mesma deriva, né? E outro motivo, outra razão pela qual nós chegamos a essa situação deplorável dos dias de hoje é justamente essa deficiente compreensão em geral da filosofia da linguagem e da gramática. Então, hoje em dia, por exemplo, o curso de letras ele é desvinculado do curso de filosofia, diferentemente do que se tinha antigamente. E essa desvinculação fez com que se perdesse grandemente
a relação que há entre a filosofia da linguagem e a mesma gramática, tornando muitas vezes a gramática como essa ciência puramente normativa, essa ciência que se trata somente de decorar padrões, né? Isso acaba por denegrir grandemente a imagem da gramática e a sua mesma compreensão, né? Outra razão para isso é o chamado beletrismo, que nada mais é do que o entendimento de que a literatura como um todo deve moldar os idiomas. É inegável que a literatura ela de fato é um molde de idiomas, mas ela não é sozinha esse mesmo molde. Porque, veja, muitos escritores, eles devem, na verdade, se valer da gramática, eles devem se basear na gramática para escrever o que é certo, né? E não o contrário. Porque se a gramática fosse basear em todos os escritores de literatura, nós teríamos um grande problema semelhante ao populismo, porque muitos escritores escrevem ficções que são pautadas em regionalismos, em variações poéticas, muitas vezes há criações de palavras por conta de situações específicas ali da ficção, do poema, da prosa também. Então, veja que o beletrismo ele se torna um problema quando nós percebemos que há muita variação na literatura que faz com que ela nem sempre possa ser utilizada como um modelo padrão para para a gramática, né? Ainda que a literatura seja um dos moldes principais da gramática, mas é necessário que se entenda que ela não é o único, e a gramática não se pauta inteiramente na literatura, como nós veremos. Tá? E outra razão para isso também é o chamado nominalismo, né, que basicamente é o entendimento de que não há uma realidade universal e objetiva. Isso acaba tornando as palavras como que vazias, né? As palavras são nada mais do que símbolos que representam convenções entre pessoas, mas que não representam a realidade por si mesmo, né? Então, o nominalismo acaba por distanciar os símbolos, as palavras da realidade, né? Já que ele afirma que não há uma realidade universal e objetiva, então não há como nós termos símbolos universais ou palavras universais e objetivas, palavras que simbolizem adequadamente a realidade, né? Então, o nominalismo acaba por ser uma corrente filosófica que muito tem prejudicado a compreensão gramatical também, por distanciar a gramática da realidade, né? Sobre tudo isso nós discutiremos melhor ao longo das nossas aulas. Aqui é somente uma introdução, né? Então, comentado um pouco a respeito de como nós chegamos a essa situação deplorável dos dias de hoje no Brasil, é interessante que nós saibamos ainda quais são os objetivos da gramática. Nesta aula introdutória é importante nós compreendermos isso. Um dos objetivos da gramática nós podemos dizer que é constituir-se como a arte da escrita. Outro objetivo é normatizar a escrita e, consequentemente, a fala. Outro objetivo da gramática é justamente servir às ciências superiores, como a lógica, a retórica e muitas outras. Afinal, as outras ciências precisam ser ancoradas na gramática para que elas consigam significar com precisão o que elas querem dizer, né? Então a gramática precisa ser base, precisa servir às outras disciplinas, né? Então, na ordem das disciplinas, a gramática é um dos seus fundamentos, né? Claro. Outra pergunta interessante que nós podemos fazer nesta aula introdutória é: em que a gramática deve fundar-se? Em que a gramática deve fundamentar-se? Nós comentamos que a gramática deve ser o fundamento das disciplinas outras. Mas o que deve ser o fundamento da gramática? Primeiro, a gramática deve fundar-se nos melhores escritores não literários, ou seja, filósofos, historiadores, jurisconsultos, gramáticos também, né? A gramática deve fundar-se também, em justa medida, é claro, nos melhores literatos e oradores. E veja, não confundamos aqui a fundação da gramática nos melhores escritores literários com o beletrismo. O beletrismo, como nós comentamos, é a fundamentação exclusiva da gramática na literatura, né? O que torna
a gramática muito maleável, né? Ela acaba por se dissociar muito de seu objetivo, porque na literatura muitas vezes se expande muito a palavras ou conceitos ou ideias que não pertencem muito bem à discussão do campo gramatical. Então a gramática deve se fundar também na literatura, mas em justa medida, né? É claro. A gramática também deve se fundar nas melhores traduções ao português, né? Isso também é evidente. E sucede ainda que a linguagem, o idioma, é o pilar das civilizações, pois, com efeito, é impossível que haja cultura sem linguagem. E esta última, a cultura, não se dá, não acontece, senão pela mesma gramática. Então, estudar gramática é, portanto, em fim médio, possibilitar o bem escrever e a boa fala. E, em fim último, estudar a gramática é preservar toda uma civilização, porque se estuda gramática, é possível entender o que cada um diz e é possível ser bem entendido também, é possível expandir a cultura de um país e também preservá-la. Portanto, estudar a gramática tem por fim último justamente preservar toda uma civilização. Então, hoje em dia, essa ideia de fim último na gramática tem também se perdido bastante. Muita gente estuda gramática simplesmente para passar em provas de concurso, de vestibular e coisas assim, o que não é errado, é claro, mas é necessário que se entenda que a gramática tem um fim muito maior em nossas vidas, que é justamente preservar toda a civilização. E estudando bem a gramática, estudando a gramática com esse fim último, nós poderemos utilizá-la corretamente, adequadamente, para todos os fins, seja para provas, seja para a fala, seja para a escrita, para revisões, para traduções. Então, todas essas coisas, elas vêm junto do entendimento correto da gramática, tá? Então, ao longo das próximas aulas, nós entenderemos melhor, mais aprofundadamente, tudo aquilo que nós iniciamos a tratar aqui hoje. E eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Deus abençoe a todos vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, fiquem à vontade para comentar. Nós estamos aqui para servir. Deus abençoe a todos. Até mais.